Temos informações agora sobre as obras do BRT aqui em Campinas, na região do Ouro Verde, estão atrasadas. Francisco Lima Neto esteve lá, conversou com a população. Francisco, boa tarde para você. O que você encontrou por lá? Boa tarde, Stephanie. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Estúdio CBN. A gente encontrou obra paralisada e muita reclamação, né? Quem circula ali pelos bairros do distrito do Ouro Verde nota facilmente que as obras do BRT naquela região estão paralisadas. Ao longo do trecho, os canteiros de obra estão abandonados, com sinais de que não há intervenção há bastante tempo. No ponto final da obra, que é no terminal Vida Nova, existe até assoreamento no local da construção, mato alto e resto de lixo. A falta de conclusão da obra impacta até o comércio da região. Maria da Conceição Trindade tem uma loja em frente ao ponto final do Vida Nova e ela fala sobre isso. Vamos ouvi-la. Está parado, já quase 2 anos parado, ninguém vem aí fazer nada. E os ônibus que é para parar aqui não para, vai parar lá no fundo e atrapalha. Se pudesse melhorar, trabalhar e terminar, para nós seria melhor. Porque vinha mais pessoa, né? E comprava mais e ajudava mais a gente. Sabe que ali na região do terminal Ouro Verde as obras também estão paralisadas. O trânsito teve de ser desviado, tem rua que parou de receber tráfego ali na região. E isso também impacta o cotidiano de quem passa por ali. O pedestre Elias Aparecido do Nascimento diz que é difícil atravessar para pegar o transporte para o trabalho e que quem mais sofre com essa situação são os idosos. Vamos ouvi-lo também. Eu passo aqui sempre, né, para ir trabalhar, pego fretado aqui e faz tempo que está parada já a obra e dificulta até a travessia aqui. Eu vejo pessoas idosas aqui tentando atravessar para ir no hospital aqui e fica difícil. Porque até mesmo o sinaleiro aqui, ele demora muito para abrir, então muito tempo parado aqui, tá difícil aqui já. Olha, ao longo da Avenida Camusim, assim como em outras partes ali onde tem a obra, a situação também fica complicada e os motoristas precisam redobrar a atenção por conta desses desvios. O motorista Ronaldo Luiz reclama inclusive dos perigos no trânsito. Vamos acompanhá-lo. Toda vez quando eu passo aqui pela via aqui, o transtorno continua, né? Porque até mesmo o semáforo fechado, o povo ultrapassa, né? Quando é a nossa vez, ele ultrapassa. Quando a gente vai atravessar, até pode um bater no outro ali, né? Isso daí já tá vindo já há muito tempo. Já faz tempo já que tá parada a obra ali também. Nessa segunda-feira, o prefeito Dário Saad determinou a aplicação de multa no valor de R$10 milhões ao consórcio BRT Campinas, responsável pelo lote 4, que é esse do corredor Ouro Verde do BRT, por atraso nas obras daquele trecho dos corredores. A decisão foi tomada após a prefeitura notificar o consórcio 2 vezes. Segundo Dário, se o atraso continuar, a administração municipal vai tomar todas as medidas necessárias para garantir que a obra seja finalizada. No caso em questão, o atraso refere-se a trechos viários em frente ao terminal Ouro Verde, nas proximidades do Vida Nova, assim como o trecho da ponte sobre o rio Capivari. Stephanie? Muito obrigada, Francisco Lima Neto, pelas suas informações. E falando exatamente sobre esse assunto, nós estamos aqui em contato com o secretário de Infraestrutura de Campinas, Carlos José Barreiro, né, para falar sobre a situação da obra naquele local e também sobre a aplicação dessa multa por parte da prefeitura. Secretário, muito obrigado pela gentileza mais uma vez participando aqui conosco do Estúdio CBN. Uma boa tarde para o senhor. Uma boa tarde, Henrique, boa tarde, Stephanie, boa tarde, ouvintes. Estamos aqui para comentar a respeito desse assunto, dessas dificuldades que estamos enfrentando nesse lote 4 do BRT, que é um lote de um trecho do corredor Ouro Verde. Como todos sabem, os corredores do BRT, que são cerca de 37 quilômetros, eles são compostos de 4 lotes. O lote 1 já foi 100% entregue há cerca de uns 40 dias. O lote 2 está totalmente pronto, com a exceção de 2 viadutos, que tivemos uma série de dificuldades para poder aprová-los, que eu posso comentar na nossa conversa. O lote 3 só está faltando finalizar o terminal Campos Elíseos, que está na fase final de conclusão, e o lote 4, estamos enfrentando essas dificuldades que culminou com essa decisão extremamente correta e perfeita aí do senhor prefeito da aplicação dessa punição
pelas dificuldades que a empresa vem enfrentando na conclusão desses trechos todos aí mencionados. Certo. Secretário, eu queria que o senhor pudesse explicar para a gente os motivos que levaram a prefeitura a aplicar essa multa e por que isso acontece somente agora. Veja só, a obra do BRT, ela começou efetivamente no final de 2017 com a execução, primeiramente, do projeto executivo. A administração, à época, optou por contratar o projeto executivo juntamente com as obras, sabendo dos riscos que é a execução de uma obra desse tipo. Quem está acostumado a lidar com obras sabe que o projeto executivo deveria ser o preâmbulo da execução de qualquer obra, principalmente uma obra desse porte. Ocorre que se a decisão à época fosse primeiro contratar o projeto executivo e depois as obras, nós hoje não estaríamos no estágio que nós estamos com a nossa obra 95% pronta. Eu vou comentar a respeito desse lote aí. Bom, então, nós primeiro executamos os projetos executivos dos 4 lotes e, após isso, iniciamos a execução das obras, de maneira também escalonada, começando primeiro com o lote 1, depois o lote 2, o lote 3 e o lote 4. O lote 4, por decisões empresariais, às quais a prefeitura não tem nenhum tipo de acesso nem interferência, eles optaram, e isso é uma coisa que nós temos assim segurança, porque conversamos muito com o lote 4, eles optaram por fazer aquisição de materiais que são necessários principalmente para as obras de infraestrutura e dos terminais das estações, mas no final do contrato. É uma decisão deles, porque eles têm um prazo a cumprir, que vinha sendo cumprido, e tomaram essa decisão, que foi uma decisão estratégica desse lote. A pandemia trouxe um tremendo de um problema, porque no início de 2020, com a chegada da pandemia, o que aconteceu a partir daí é que muitas dificuldades que eram antes não previstas, é claro, porque é uma situação que afetou o mundo todo, ela começou a afetar esse lote de uma maneira muito importante, porque o que aconteceu a partir daí é que o fechamento das fábricas, né, das indústrias, que começaram a optar por férias coletivas, redução da carga horária, com a consequente redução do salário, todos aqueles benefícios que o governo federal concedeu em função da pandemia, começou a trazer problemas de entrega de materiais. E pior que isso, com também a escassez da matéria-prima, que começou a ocorrer, em especial oriundas da China, essas matérias-primas que são oriundas da China, começaram a rarear e o preço, então, consequentemente, subiu muito. Então, essa decisão estratégica tomada pelo lote, que parecia ser uma decisão acertada quando eles a fizeram, a pandemia trouxe complicadores que eles não poderiam imaginar. E, a partir daí, eles começaram a ter grandes dificuldades de execução do cronograma que foi acertado e que consta em contrato, né? E esse cronograma, como já falamos outras vezes, ele está previsto todo o projeto BRT ser concluído agora em meados de 2022, por causa desse atraso aí oriundo da pandemia. Então, a administração pública que vem cuidando disso todos os dias, diuturnamente conversando com as empresas e administrando a execução do contrato, começou a perceber que, apesar das notificações que foram feitas, como mencionado aí, das advertências e tudo mais, eles não estavam conseguindo mais executar o que havia sido acertado e o que está definido em contrato. Então, o contrato prevê, em circunstâncias como esta, que estamos enfrentando, uma punição pecuniária, uma punição em recursos, em moeda corrente. E a decisão foi tomada de penalizá-los no valor de 10% do contrato. O contrato é em torno de 100 milhões de reais, portanto, a multa de 10 milhões de reais. Essa multa, evidentemente, como prevê a lei, ela poderá ser recorrida por eles, né? Certamente eles vão fazê-lo, nós vamos aguardar agora os próximos passos, mas ela terá muitas consequências, porque o que esperamos é que as consequências principais sejam a possibilidade da conclusão do que está restando
terminar nesse lote e finalizar as obras como está previsto no próprio cronograma que faz parte do contrato. Secretário, uma boa tarde para o senhor. O consórcio ele chegou a se manifestar sobre esses atrasos, apresentou alguma justificativa? É claro, a gente tem reuniões permanentes com eles, o acompanhamento da obra, como eu disse há pouco, é diuturnamente feito por nossa equipe, juntamente com a equipe deles, e nós viemos tentando todas as alternativas possíveis para que evitássemos chegar no ponto que chegamos. Tudo foi tentado. Nós fizemos muitas reuniões, fizemos alteração dos cronogramas de obras, mudamos ordem de prioridade de execução das coisas. A nossa prioridade sempre foi primeiro a conclusão do viário, da parte de pavimento de concreto, e em especial pavimento asfáltico, que eles estão com problemas em 3 trechos principais. Um ali por sobre o rio Capivari, que é o primeiro trecho, o outro nas proximidades ali do terminal Ouro Verde, né, do terminal Ouro Verde hoje, em frente ao hospital, que é o segundo trecho, e o terceiro lá na região do Vida Nova, ali nas imediações daquela passagem por sobre a linha férrea que tem lá na Avenida Camusim. Então, a nossa opção foi, vamos terminar primeiro a parte viária, terminada a parte viária, enquanto nós vamos finalizando isso, vocês começam a executar as obras das chamadas obras de arte, né, que são os terminais, as passagens por sobre linhas férreas e rios e tudo mais, e mesmo algumas estações que eles ainda não tinham concluído. Apesar de todo esse esforço feito de forma conjunta e combinada, eles, por razões que nós não sabemos, que a administração da empresa e do consórcio é deles, não é da prefeitura. Nós estamos aqui cobrando o cumprimento contratual, que é o dispositivo que existe oficial entre nós e eles, né? Eles não conseguiram dar conta e conseguiram fazer o que havia sido estabelecido. Então, a aplicação da multa é para que isso fique consignado como uma medida punitiva pelo descumprimento contratual. Secretário, agora sim, em termos mais práticos, né, é possível a gente prever quando que essas obras serão retomadas? A gente sabe que tem todo esse imbróglio envolvendo a questão relacionada ao não cumprimento das obrigações pelo consórcio, mas o cidadão quer saber, né, a partir de quando efetivamente aquelas obras serão concluídas ali naquele trecho. Ô Henrique, como eu acabei de explicar, a prefeitura fez o que lhe diz respeito. Nós estamos administrando uma obra gigantesca, uma obra de quase 40 quilômetros de corredores, de 450 milhões de reais, que transformou a cidade de Campinas. É uma obra, a maior obra da história de Campinas, hoje provavelmente uma das maiores obras públicas em andamento no país, em área urbana. Então, a dificuldade é muito grande, ainda mais numa época como a que estamos vivendo nesse momento. Mas, apesar disso tudo, essa situação não vai mudar a nossa maneira de tentar resolver o que falta dessa obra. Porque esse consórcio agora, o que manda a regra eles vão se pronunciar com relação à punição administrativa que eles tomaram. O que nós esperamos que ocorra, que é o normal em situações como essa, é que eles ofereçam para a prefeitura condições assim cabais de cumprimento da obra, de execução do cronograma e finalização das obrigações que eles têm. Isso, se ocorrer, e nós vamos avaliar as condições que forem oferecidas, poderá fazer com que nós permaneçamos com o contrato em vigor e finalizemos a obra com eles. Essa é uma das opções. Caso isso não ocorra, é evidente que a prefeitura vai tomar as medidas administrativas decorrentes, né, para que nós possamos executar esse contrato de uma outra forma. E isso vai ocorrer, porque nós não vamos deixar que esse pequeno trecho, que corresponde a cerca de 3, 4% do total da obra, ou nem isso, traga um problema da conclusão dessa obra do BRT para benefício da população. Então, aproveitando a audiência da CBN, eu queria aí pedir em especial para essas pessoas que nos ouvem, as pessoas que usam essa região,
estão aí todos os dias, que elas tenham um pouco mais de paciência. Nós já fizemos uma obra gigantesca, tivemos muitos outros problemas de desvios que uma obra dessa traz, e a população soube de uma maneira muito cooperativa estar ao nosso lado e permitir que a obra fosse realizada sem nenhum transtorno até aqui. Então esse é o primeiro problema muito sério que estamos enfrentando. A administração pública está tomando as medidas corretivas e estamos certos que essas medidas trarão o efeito desejado, que é a finalização desta obra ainda dentro desse horizonte de tempo que eu mencionei há pouco, que é meados de 2022. Carlos José Barreiro, secretário de Infraestrutura de Campinas, muito obrigada por conversar aqui com a gente, por trazer esses esclarecimentos também. Um bom trabalho para vocês e até mais. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Estamos sempre à disposição de vocês a qualquer momento. Um grande abraço. Estúdio CBN.